Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com alegria que mais uma vez passo aqui para compartilhar uma reflexão bíblica com todos nós. E como sempre peço, vou pedir de novo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no link aí abaixo, o pastor Antônio Prado, ok? E ative o sininho para que você possa receber as notificações do canal, ok? Bora lá então. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, do verso 13 ao 15, está escrito assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Estamos diante de um texto muito conhecido, uma daquelas passagens clássicas, do Novo Testamento, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, que relata justamente a ressurreição do filho da viúva de Naim, ok? Então a gente vai aprender com esse texto que Jesus vai ressuscitar o único filho dessa mulher. É claro que existe por trás toda uma cultura, todo um costume da época, não é? E a gente sabe aqui que é o seguinte: se essa mulher chegasse a enterrar o seu filho, a história dela terminaria por aqui, porque a história da família dela, melhor dizendo, porque nós sabemos que os filhos são continuidades da nossa história. Então esse menino daria continuidade à história de seu pai, que já havia morrido, e daria continuidade à história da sua mãe. Então quando nós vemos essa mulher chorando por a morte do seu filho, é claro que ela se encontra desesperada, porque é seu único filho. Nele estava a continuidade da história, nele estava o quê? O sustento para ela, porque ela era uma viúva. Quando ele tivesse um pouquinho maior, ele trabalhando, ele ajudaria na manutenção da casa, no sustento, e ela, como viúva, não ficaria desamparada. Então nós estamos diante de um texto de uma mulher que está desesperada, ok? E o texto vai nos ensinar que Jesus, ele ressuscita esse menino e devolve para sua mãe. Então a gente vai ver dentro desse texto algumas coisas que eu acho que é importante para a gente aprender. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é uma curiosidade. Esse texto ele só se encontra nesse livro, no livro de Lucas. Esse texto ele não se encontra em outras partes da Bíblia. Uma coisa muito importante aqui, que vai destacar nesse capítulo 7 todo, você vai ver isso, o capítulo 7 vai revelar o poder e a autoridade de Jesus Cristo como Filho de Deus. O que a gente vai aprender? Do verso 1 ao verso 10, ele vai curar o servo do centurião, que estava gravemente doente, do verso 1 ao 10. Então o que a gente vai ver aqui? Que o servo do centurião estava gravemente doente e Jesus o curou. E enquanto o filho da viúva já havia morrido. Do verso 1 ao 10 fala do servo do centurião. Do verso 11 em diante vai falar da ressurreição desse filho dessa mulher. Então no primeiro caso, Jesus revelou o seu poder sobre as doenças, curando alguém. No segundo caso, ele revelou o seu poder sobre a morte. Lembrando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. A ele foi dado,
todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Então Jesus, ele veio demonstrando que o poder e a autoridade que ele tinha sobre as enfermidades e sobre a morte. No primeiro caso ele cura as doenças, e no segundo caso ele ressuscita aquele menino que já havia morrido. Então, de forma simbólica aqui, eu quero representar aqui essas duas coisas de uma forma simbólica. Quem sabe você está com algo na tua vida que está doente, está gravemente doente. Talvez tenha uma área da tua vida que está doente. Existem outras áreas que estão bem, você está prosperando, você está produzindo, mas existem algumas áreas que estão doentes. Deixa eu te dizer, Jesus tem poder e autoridade para curar as áreas doentes, que representa o servo do centurião. Ou talvez você está com uma parte dentro de você que já morreu. Eu quero representar esse menino como algo que morreu dentro de Naim, representando Naim como a gente. O que é que morreu dentro de você? Qual foi o sentimento que morreu? Quem sabe a tua fé morreu, a tua esperança morreu, quem sabe a tua alegria morreu, o teu prazer, o teu contentamento morreu. Mas escute, assim como Jesus, ele curou a enfermidade, ele tem poder para curar áreas doentes da nossa vida, ele também tem poder e autoridade para ressuscitar aquilo que já morreu. E é justamente em cima disso que eu quero ministrar em poucos minutos aqui. Quero ministrar subordinado ao tema resgatando os valores perdidos. Essa mulher havia perdido um grande valor, que é o seu filho. Nós sabemos que existem coisas que nós perdemos e que em cima da nossa dedicação, do nosso esforço, nós podemos recuperar. Por exemplo, se são coisas materiais, um carro, uma casa, um emprego, você se esforçando, se dedicando, você pode recuperar de volta. Mas existem coisas que é só Jesus para trazer de volta, como por exemplo no caso dessa mulher. No caso dessa mulher, a gente vai ver que ela perdeu um filho e só Deus poderia ajudá-lo. Vale a pena lembrar que essa ressurreição é a primeira do ministério terreno de Jesus. Lá na frente, depois, ele ressuscitaria o filho de Jairo, a filha de Jairo, melhor dizendo, ressuscitaria Lázaro, morto há 4 dias. Mas ressurreição no ministério de Jesus, essa é a primeira. Então o que acontece? Essa mulher está diante de um quadro desesperador, um quadro angustiante, porque ela perdeu algo de muito valor e ela vai provar de um milagre que ninguém até então havia provado. Escuta o que eu vou lhe dizer: se você acreditar, Jesus tem um milagre inédito para você. Jesus vai fazer você viver o que você nunca viveu até então. Você vai ver que ninguém tinha provado desse tipo de milagre ainda, que era a ressurreição. Então essa mulher vai receber de Jesus o que ninguém havia recebido até então. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que dentro desse período de desespero, dentro desse período de angústia, e eu não tenho dúvida que eu estou me reportando a pessoas que estão aflitas, desesperadas, dentro desse período de desespero, se prepare, porque você vai viver o que ninguém ainda viveu, se você acreditar em Jesus. Ok? Então nós vamos ver que essa mulher, ela chorava a morte de seu filho, mas ela não chorava sozinha, porque junto com ela havia uma multidão que acompanhava ela, que compartilhava nessa dor. Veja bem que ela tinha uma multidão, ela está saindo da cidade com uma multidão, ela está rodeada de pessoas que compartilhavam daquele momento de dor, daquele momento de angústia, mas eram pessoas que não poderiam melhor dizendo, fazer nada. Assim somos nós. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas que estão compartilhando da nossa dor. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas que estão compartilhando da nossa aflição, estão compartilhando do nosso sofrimento, mas eles não podem fazer nada. Por quê? Porque os homens são seres limitados. Aí essa mulher está rodeada de pessoas limitadas e ela se encontra com aquele que é o Todo-Poderoso. Ela se encontra com Jesus Cristo
de Nazaré. Escuta o que eu vou te dizer, não há limites para Jesus, não há nada que pode limitar Jesus, ninguém pode parar o agir de Deus, e eu quero que você entenda isso, ninguém pode parar o agir de Deus na tua história, ninguém pode parar o agir de Deus na tua vida. Isaías 43:13 está escrito, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então Jesus, ele se depara com essa mulher e ela está vindo com uma multidão, então ela se encontra com aquele que não tem limite, ela se encontra com aquele que é o Filho do Deus Altíssimo, cujo recurso não há limite. Então ela está rodeada de pessoas, mas essas pessoas não podem fazer nada por ela, a não ser chorar, prantear com ela. E aí ela se encontra, no momento do desespero, ela se encontra com Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente frisar isso. Foi no momento de maior angústia que Jesus apareceu. Você pode entender o que eu digo? No momento de maior angústia, Jesus vai aparecer. No momento de maior desespero, Jesus vai se manifestar. E na hora que ele se manifestar, ele vai trazer a solução para os problemas. Segundo a cultura da época, eu preciso explicar isso aqui para você rapidinho. Normalmente a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto atrás vinha a esquife. Vamos supor na nossa cultura que era um caixão sem tampa. Vamos trabalhar com a nossa cultura, mas era uma esquife. Uma madeira de um lado, uma madeira de outro, com geralmente ou pele de animal costurado, né? Ou linho costurado, onde se levava o defunto enrolado em panos. Então atrás vinha o defunto sendo carregado por 4 homens, e atrás do defunto vinha a multidão chorando. E essa multidão cada vez aumentava mais. Por quê? Porque a cultura ensinava que todas as pessoas que cruzassem o caminho do cortejo fúnebre entrava para dentro da multidão, para fazer parte da multidão, e ia até o cemitério, até a hora do enterro. Isso era demonstrando o que? Respeito e consideração pela família enlutada. Então o cortejo estava vindo, todas as pessoas que cruzavam o caminho iam engrossando a multidão do desespero, ia engrossando a multidão da angústia, a multidão da dor, a multidão da perda, e ia aumentando cada vez mais, e eles chegam na porta da cidade. E foi justamente neste momento, na porta da cidade, que Jesus chegou. Por que na porta da cidade? Porque o cemitério era do lado de fora da cidade, não se enterrava ninguém dentro da cidade. A cultura da época não deixava o cemitério ser dentro da cidade. Isso é comum nas nossas culturas, mas na cultura lá no Oriente não era assim, na Palestina não era assim. Então o cemitério era do lado de fora. Então quando a multidão chega na porta, Jesus chega. Quando Jesus chega, o texto vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Veja bem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus não moveu-se de íntima compaixão pelo morto, ele se moveu de íntima compaixão pela mulher que estava desesperada. E alguém pode me falar, pastor, por que Jesus não foi direto no morto e já não ressuscitou? Porque Jesus é Deus dos vivos. Primeiro ele precisa tratar das emoções da mãe, e aquilo que era problema para a mãe não era problema para Jesus. A morte era um grande problema, mas para a mãe e para aquele menino que estava morto, para Jesus não. Então você vai ver que Jesus primeiro vai tratar com a mulher. Ele não vai direto no cadáver, ele não vai direto no defunto, porque a morte para Jesus nunca foi problema. Então quando Jesus diz, quando o texto diz assim, que ele se moveu de íntima compaixão por ela, essa expressão significa que Jesus se condoeu por ela, que ele ficou profundamente comovido pela situação que ela estava enfrentando. E permita eu lhe perguntar aqui, você viu essa mulher no texto pedindo para Jesus
ajuda? Você viu ela clamando? Você viu ela? Não, em nenhum momento você vai ver essa mulher gritando, essa mulher orando, não, ela só estava chorando. Diferente de Bartimeu, que chegou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diferente da mulher cananeia, né, que está lá em Mateus 15, que também fala a mesma expressão de Bartimeu, que ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses dois casos foram pedir ajuda, gritaram, clamaram. Essa mulher não. Essa mulher só chorava. E o texto vai dizer que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão por ela, ou seja, ela não falava nada com a boca, mas as lágrimas dela falavam muito. As lágrimas de desespero dela, aleluia, chamou a atenção de Jesus. Aquela situação que ela enfrentava fez Jesus se mover de íntima compaixão por ela. E Jesus disse para ela: mulher, não chores. O que eu aprendo com isso? Que Jesus é aquele que entende as nossas lágrimas. Jesus é aquele que conhece o desespero das nossas lágrimas. Jesus conhece as aflições que tem feito a gente chorar. E é uma coisa que não é valorizada nesse mundo, são lágrimas. Mas a Bíblia vai dizer, Jó vai dizer isso, que a balança de Deus é fiel. Escuta o que eu vou lhe dizer: as tuas lágrimas, elas são importantes para Deus, e Deus, ele sabe interpretar cada lágrima de desespero. Deus, ele sabe interpretar cada lágrima de aflição, de angústia. E eu quero lhe dizer, essa situação que você está enfrentando chamou a atenção de Jesus no dia de hoje, chamou a atenção do Senhor. Essa situação difícil, esse desespero, o desespero da perda, o desespero da dor, o desespero da agonia, da angústia profunda de alma, chamou a atenção de Jesus hoje. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse para ela: mulher, não chores. É interessante que quando nós vamos falar sobre isso, aos olhos humanos, estas palavras não faziam sentido nenhum. Como era possível uma mãe não chorar a morte de seu único filho? Então, diante da multidão, isso que Jesus falou para a mulher era algo impossível de fazer. Mulher, não chore. Qual é a mãe que não vai chorar a perca do seu filho? A única forma disso acontecer era resolver o problema que estava fazendo ela chorar, ou seja, era ir na raiz do problema. Então o único jeito de fazer aquela mulher parar de chorar era resolver o problema, era ir na raiz do problema. É possível também que as pessoas da multidão que acompanhava ela devem ter olhado para Jesus e devem ter dito: quem ele pensa que é para interromper o funeral desta maneira e ainda dizer essas palavras absurdas para essa mãe pobre? É possível que no meio da multidão do desespero, no meio da multidão daqueles que vieram com ela, da dor, das lágrimas, alguém pode ter questionado quem ele pensa que é para parar o funeral desse jeito e ainda falar essas palavras para a mãe desesperada: não chore. Eles não sabiam quem ele era. Ele era Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem poder de parar o funeral, aquele que tem poder para parar o cortejo fúnebre. Escuta o que eu vou lhe dizer: se você crê de uma forma revelada nessa tarde, Jesus está indo na raiz do teu problema e está parando essa situação que está fazendo você sentir dor, que está fazendo você chorar. Eu falei tarde, mas eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, pode ser de madrugada, de manhã, de noite, mas eu estou te dizendo isso: se você crê, hoje, se você crê, Jesus está pondo um basta nessa situação que está fazendo você chorar, essa situação de perda, essa situação de valores que vão se perdendo a cada dia, e aquilo que morreu vai ressuscitar para a honra e glória do nome de Jesus. E aí eu lhe pergunto: o que é que morreu dentro de você? O que foi que o tempo da angústia levou embora?
O que foi que o tempo da aflição levou embora? O que foi que o tempo da dor, o tempo do desespero levou embora? Pois acredite numa palavra profética, Jesus está trazendo de volta e está pondo aí nas tuas mãos de volta aquilo que se perdeu. Oh, aleluia, porque é tempo de resgatar valores perdidos, aleluia, e é aquilo que está além do teu alcance, é aquilo que a tua mão não alcança, é onde a tua mão não chega, é lá que Jesus está indo nessa situação, que está trazendo muita dor, muito desespero, ou seja, Jesus está indo na raiz do problema que está fazendo você ficar desesperado, para resolver esse problema para a glória do nome dEle. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então Jesus parou eles, e aí Jesus toca na esquife, o verso 14 vai dizer isso, a parte A, chegou, tocou a esquife, e os que levavam o defunto parou, porque na presença dele, é assim mesmo, tudo deve parar. Na presença de Jesus, aleluia, o cortejo tem que parar, o cortejo fúnebre. Na presença de Jesus, aquilo que faz a gente chorar tem que parar. Aleluia, até mesmo a morte, que trazia muita angústia para aquela mãe. E aí ele disse para o jovem, a ti te digo, levanta-te. Aqui fala do quê? Da divindade de Jesus, do seu poder de ressuscitar o que havia morrido. E eu quero ser profeta na tua vida nesse dia. Jesus está ressuscitando algo na tua vida. Jesus está ressuscitando algo na nossa vida, porque aonde Jesus passa, é impossível as coisas permanecer de qualquer maneira, é impossível a morte continuar imperando aonde Jesus passa, porque ele disse para Marta que era a ressurreição e a vida. Então Jesus está ressuscitando algo hoje aqui, Jesus está trazendo algo de volta para a gente, algo que a gente perdeu. Quem sabe foi a honra, quem sabe foi, aleluia, a esperança, quem sabe foi a alegria, quem sabe a fé, o ânimo, o vigor, quem sabe a saúde, quem sabe a união conjugal, eu não sei, mas Jesus está trazendo de volta, porque é tempo de resgate de valores perdidos. Aí no versículo 15 o texto vai dizer que o defunto sentou e começou a falar, e ele entregou para a mãe. E aí eu quero rapidinho aqui, porque os meus minutos já se foram, falar de 3 lições importantes que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, a primeira lição é de que nada foge ao controle do nosso Deus, por mais que não entendamos o que estamos passando. A primeira lição é que nada foge do controle do nosso Deus. Ainda que a gente não entenda, um momento de desespero, um momento de angústia. Olha que interessante, Jesus chegou na porta da cidade justamente na hora que o cortejo fúnebre estava saindo. Aí eu lhe pergunto, será que foi coincidência? Não, porque Jesus sempre chega na hora certa. E Deus não trabalha com coincidência. Jesus chegou na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Talvez você está olhando para mim e fala, pastor, o meu desespero está tanto tempo, parece que Jesus não me vê, Jesus me abandonou. Não, Jesus não te abandonou, é porque Ele vai chegar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para fazer a coisa certa com a pessoa certa. Então Ele chegou justamente naquele momento. Eles estão na porta da cidade, dali eles saem e já estão rumo ao cemitério, e ali, aquela porta da cidade era o limite da cidade de Naim. Dali para lá eles já estavam entrando no território do cemitério, para chegar na porta do cemitério. Então quando aquela mulher chegou naquele limite, presta atenção nisso aqui, gente, isso aqui é interessante. Quando chegou naquele limite, no limite da cidade, olha aqui para mim, quando a gente chegar no nosso limite, que a gente achar que não tem mais jeito, quem sabe eu estou falando para alguém que já está dizendo, eu já cheguei no meu limite, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a pressão, eu não aguento mais as perdas, eu não aguento mais o desespero, eu não aguento mais. Você chegou no teu limite, pois fique sabendo, quando a gente chegar no nosso limite, é aí que Jesus vai se manifestar. O milagre só pode acontecer quando todos os recursos dessa terra se findarem. Todos os recursos.
Então nada é por acaso, aquilo não aconteceu por acaso, Jesus não chegou naquela hora por acaso, porque com Deus nada é por acaso, tudo ocorre de acordo ao plano soberano de Deus. Então escuta o que eu vou lhe dizer, ainda que você não entenda, as aflições que você está passando não é por acaso. Romanos 8, 28 nos ensina, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto. Segunda lição, nós vamos aprender também que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ou seja, Jesus chegou e ressuscitou o menino, assim como ele fez com a filha de Jairo e com Lázaro morto há 4 dias, para dizer que, para mostrar o poder e a autoridade que ele tem sobre a morte. Ele é o Senhor da vida e da morte, ele é o nosso Senhor. E para terminar a última lição, aprendemos que a palavra de Jesus tem poder. Vamos ver um negócio interessante, ele ressuscitou o menino, apenas com uma palavra de ordem. Ele disse, menino, a ti te digo, levanta-te. E quando ele liberou a palavra, aquilo que estava morto ressuscitou. Quando ele liberou a palavra, ele trouxe vida aonde havia morte. Quando ele liberou a palavra, ele trouxe alegria aonde havia tristeza, esperança aonde havia o luto. Ele trouxe vida aonde estava a morte. Escuta o que eu vou lhe dizer, a palavra de Jesus tem poder. Por isso nós devemos acreditar na palavra de Jesus, ainda que você não entenda o que esteja passando, acredite na palavra do Senhor. Isaías 55 vai nos ensinar, no verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei, e bendito seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, Deus te abençoe, obrigado por compartilhar conosco desse momento tão precioso. Oremos. Bendito Deus, aonde essa palavra chegar, Senhor, que o Senhor possa ressuscitar valores perdidos. Meu Deus, que aquilo que o tempo da angústia levou embora, o Senhor possa trazer de volta. Aquilo que o tempo da aflição levou embora, o Senhor possa trazer de volta para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe e até a próxima, se Jesus Cristo disser que sim. Amém.